boa noite, graça e paz, amém? Você pode dar mais um aplauso a Jesus nessa noite, em adoração ao nosso Senhor. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, estarmos juntos em comunhão, adorando, servindo ao Senhor. Muito feliz em receber os nossos pastores, estiveram ali ministrando a palavra na conferência, e sabemos que o Senhor tem usado a vida deles de forma tremenda e poderosa, e é uma grande honra poder servir nessa igreja, servi-los, agradecer pela confiança, por todo o ensinamento que tem nos dado. Irmãos, como é bom e é um privilégio para mim, para minha casa, poder ter pastores como o pastor Márcio e a pastora Marisângela, que têm investido na nossa vida, investido no nosso ministério, sempre acreditaram em nós, nos ajudando. Nós caminhamos há 25 anos, não é? E tem abençoado a minha casa, a minha família, e sobretudo, como é bom e importante nós estarmos debaixo de autoridade, porque é isso que vai trazer bênção para a nossa vida, isso que vai trazer respaldo para a tua vida. Eu fico vendo algumas pessoas querendo caminhar sozinho, e, irmão, é bênção de Deus poder estar debaixo de uma direção, debaixo de uma liderança, e uma liderança como a dos nossos pastores, amém? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos pastores, amém? Aleluia. E, irmãos, antes de entrar aqui na palavra, também quero dizer que liderar não é fácil. Muitas vezes, nós que lideramos alguma coisa, você no trabalho ou em alguma área da sua vida, até mesmo na igreja, no ministério, muitas vezes Deus te dá uma direção, e muitas vezes aqueles que estão sendo liderados por você não entendem a visão, a direção que Deus está dando. Mas por isso que independente de entender ou não, o mais importante é obedecer, amém? Porque a bênção na obediência, quando você obedece, o Senhor te abençoa, o Senhor respalda a sua vida. Por isso que nós glorificamos a Deus, mais uma vez, pela vida dos nossos pastores, que tanto têm nos abençoado. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Gênesis, capítulo 37. A partir do verso de número 1. Eu quero ler alguns textos da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso de número 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós?
quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra muito direta e objetiva para a tua vida. E o tema da palavra nessa noite é: você nasceu para dar certo. Amém? E eu queria pedir para que você pudesse me ajudar nessa noite a falar com 2, com 3, com 5 irmãos. Diga aí para quem está do seu lado, atrás de você, profetiza isso, libera essa palavra sobre a vida dele. Diga: você nasceu para dar certo. Amém? Vai falando, vai multiplicando essa palavra, vai liberando essa palavra sobre a vida do teu irmão, da tua irmã nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu também quero te pedir, mas para que você fale com ânimo, meu irmão. Amém? Com todo o ânimo, diga para você mesmo, diga assim: eu nasci para dar certo. Amém? Foi um ensaio. Eu quero te dar novamente uma outra oportunidade para que você possa falar isso com fé, com certeza, com aquilo, com convicção que você de fato nasceu para dar certo. Amém? Então vamos lá, 1, 2 e... Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Algumas pessoas podem estar se questionando: mas pastor, como vou dar certo se tudo à minha volta parece estar dando errado? Procuro fazer tudo certo, mas quando eu não vejo nada acontecer, pastor, muitas vezes parece que eu faço, até tento, mas as coisas não estão indo bem na minha vida. Parece que a minha vida é sempre assim. Parece que eu começo a fazer algo, mas logo depois a coisa começa a desandar. Pastor, será que isso é só comigo mesmo? Pastor, será que essa promessa não é para mim? Algumas pessoas até pensam que tudo, ou olham para as circunstâncias da sua vida, ou para as coisas que estão vivendo, e parece que tudo está desmoronando. E aí, algumas pessoas começam a olhar para si, e achar que o problema é com ela. Não, pastor, o problema é comigo. Não é possível, porque eu começo um emprego e as coisas não vão bem. Pastor, eu começo um projeto e a coisa não avança. O que será que está acontecendo? A verdade é que quando nós estamos passando por qualquer dificuldade, meu irmão, por alguma luta, por uma circunstância, achamos que nós vamos sucumbir, ou que estamos fazendo algo de errado, e aí começamos a nos culpar, começamos a achar que o problema é comigo. Pastor, o problema é comigo, o problema parece que ele me persegue, parece que tudo aquilo que eu vou fazer dá errado. E eu quero nessa noite, meu irmão, já te dizer que você precisa jogar por terra todo pensamento contrário, toda síndrome de gafanhoto, todo pensamento pequeno, joga por terra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Porque você nasceu para dar certo. Deus te criou à imagem e semelhança, criou como você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira de todas as coisas. Amém? Mas muitas pessoas, ao longo da sua caminhada, acham que ela é o problema, acham que ela, pela sua limitação, pelas dificuldades que ela vive no dia a dia, acha que aquilo é a sua realidade. Essas pessoas, elas olham para si própria e veem que elas não têm capacidade, que elas não vão conseguir. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que Deus não te criou para o fracasso. Deus não te criou para você sucumbir. Amém? Para isso, nós precisamos mudar a nossa ótica. Para isso, precisamos olhar para a palavra de Deus. Para isso, precisamos olhar para as promessas de Deus.
para que possamos viver em fé, para que possamos viver, queridos, as promessas se cumprindo na nossa vida. Aleluia! Você precisa entender que essa luta não te define, ela não é para a tua morte. Essa luta que você está vivendo não é para que você possa ser destruído, não é para que você possa ser derrotado. Situações que nós passamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, é para que possamos crescer, é para que possamos aprender. Essa situação que você está vivendo, irmãos, não te define. Nós estamos acostumados a olhar para as situações, para as circunstâncias e achar que nós vamos fracassar. E ao invés de nós olharmos e profetizarmos e declararmos a bênção do Senhor, ao invés de nós declararmos a palavra do Senhor, nós começamos a olhar para as situações e enxergamos o caos. E aí, nós começamos a sucumbir, nós começamos a duvidar, nós começamos a colocar em xeque a nossa fé. Quando nós estamos fazendo algo, nós precisamos entender que há um processo, um processo de crescimento e de desenvolvimento, para que possamos chegar no resultado final. Por isso que essa situação, essa circunstância, ela não te define. Ela pode ser, queridos, que você comece a fazer algo, e aquilo comece a dar errado, pode ser. Todo projeto ou algo que você começa a desenvolver, você precisa passar por alguns testes, você precisa submeter alguns testes. Eu estava conversando isso com a pastora Lucy, quando aqueles que cozinham, eu gosto muito de assistir com ela, MasterChef, esses programas de cozinha, cozinhar mesmo que é bom, nada, eu não cozinho, quem cozinha é ela, eu não sei fazer, eu sei, para não dizer que eu não cozinho, eu sei fritar um bom ovo, sei fazer um belo de um macarrão, até aí, parou aqui, parou aqui. Mas quando você vai fazer um prato, quando você vai testar um prato, muitas vezes até mesmo acontece na alta gastronomia, os chefes quando vão experimentar alguns pratos, eles começam a fazer e aí não dá certo, o que eles fazem? Joga fora, até aperfeiçoar, até chegar no ponto que ele deseja, até chegar aonde ele almejou. E quando você olha para aquela cozinha, interessante que, deixa eu dizer algo antes aqui, nós olhamos para a vida dos outros, e nós achamos que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa, parece que o vizinho é que está prosperando, parece que o vizinho é que está avançando, algumas pessoas olham para os outros e acham, o fulano é melhor do que eu, e isso é muito problemático, isso é um perigo, porque todas as vezes que nós nos comparamos, nós estamos errados, queridos. E a pastora Marisângela tem uma frase que eu gosto muito: toda comparação, ela é burra, porque você compara aquilo que o outro tem de melhor, com aquilo que você tem de pior. Essa frase, não é, pastora? Pastora... Eu já ouvi pastora dizer essa frase já por muitas vezes, e é exatamente isso. Todas as vezes que nós comparamos com o outro, queridos, você está comparando com aquilo que o outro é melhor, e você não é tão bom naquela área, e nós olhamos para o outro e achamos que o outro é melhor. Quando você está no restaurante, o prato chega o quê? Perfeito para você, mas como está naquela cozinha? Meu irmão, muitas das vezes está um caos, panela suja, prato sujo, não é? E você faz a comida e aquela louça vai tudo para a pia, mas fora é tudo perfeito. E muitas vezes não é diferente na nossa vida. Existem situações e processos que nós estamos vivendo e passando, que às vezes as coisas estão fora do lugar, as coisas não estão da forma como você gostaria, mas eu quero te dizer que Deus não te fez para a derrota, Deus não te fez para o fracasso, Ele te fez, querido, para você vencer, para você avançar, para você prosperar, e você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, amém?
Aleluia. Você quer aplaudir? Pode, aplauda ao Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para a história de Davi, mero desconhecido, nem o pai o enxergava. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas, um jovem que cuidava das ovelhas, e as ovelhas não eram nem dele, as ovelhas eram do pai. Mas Davi não se preocupava com isso. Davi olhava para a promessa que Deus havia feito para ele. Davi era um adorador, Davi queria agradar ao Senhor. Davi nasceu para dar certo, meu irmão. Os próprios irmãos de Davi o rejeitaram, os próprios irmãos de Davi olhavam para ele e o menosprezavam. Ninguém acreditava em Davi, nem mesmo seu pai. Mas Davi nasceu para dar certo, amém? Davi nasceu para dar certo. Queridos, isso também aconteceu com Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem comum, era um homem do dia a dia, um pescador, um homem que vivia ali o seu trabalho, lutando, trabalhando, pescava para levar o sustento para a sua casa. Até que um dia, Pedro, pescando, não pegou nada, não conseguiu trazer nenhum peixe para o seu sustento, para o sustento da sua casa. Mas até um dia, Jesus entrar no seu caminho, entrar na sua vida, entrar na sua história, e Jesus disse para Pedro: Pedro, você não nasceu para o fracasso, você nasceu para dar certo. Pedro, eu vou entrar na sua vida. Pedro, eu vou fazer coisas tremendas, eu vou fazer coisas poderosas na sua vida. Essa foi a promessa que Pedro recebeu. Da mesma forma, queridos, aquela viúva, onde ela estava ali vivendo uma situação difícil na sua vida, estava tudo dando errado na vida daquela mulher, onde ela perdeu o seu marido, a mulher estava agora com uma dívida impagável, porque a dívida daquela viúva não tinha como pagar, e ela estava vivendo uma situação de caos, não só financeira, mas também emocional. Imagina a pressão que aquela mulher estava vivendo, em saber que os seus filhos poderiam ser levados como escravos. Imagina a dor daquela mulher. Eu fico pensando, diante das dificuldades que ela estava vivendo, diante das lutas que ela estava passando, e ela pensando, ela dormia, ela chegava, deitava na sua cama e pensando: quando será que os homens vão vir aqui para pegar os meus filhos? E ela pensava naquilo, eu estou conjecturando o quanto aquilo consumia aquela mulher. Pensa, queridos, numa luta, numa dificuldade, tudo desmoronando à volta daquela mulher, e que antes tinha o seu marido, tinha o seu esposo para poder apoiá-la, para poder ajudá-la, agora estava sozinha. Mas a palavra de Deus na vida dela, a palavra do Senhor para a vida dela: você não nasceu para dar errado, mulher. Você nasceu para dar certo, e vai dar tudo certo na tua vida. Você vai ver o milagre, você vai ver a multiplicação, você vai ver os teus filhos crescendo do seu lado, você vai ver os seus filhos indo para a faculdade, você vai ver os seus filhos construindo família. A palavra de Deus entrou na vida daquela mulher, através do profeta. O profeta chegou na hora certa e disse para ela: mulher, você vai viver o milagre, prepara as vasilhas, porque você vai ver a multiplicação. E aquela mulher passou de uma viúva agora para uma empreendedora, porque a palavra do profeta para aquela mulher foi: arruma vasilhas, não poucas. O milagre aconteceu naquela casa, e em seguida a palavra dele foi: vai, vende tudo. E o que ele disse para ela? Vivei do resto. Ou seja, aquela mulher passou a empreender. Talvez ela nunca tivesse vendido na sua vida, talvez ela nunca pensasse que ela seria uma empreendedora. E aqui a Bíblia vai dizer que ela passou a ser
uma empreendedora de sucesso, onde havia caos, onde havia incerteza, mas a palavra é: mulher, você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo, e você vai dar certo, você vai viver um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Quantos vão viver um milagre aqui? Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, o diabo quer que você acredite no fracasso, o diabo quer que você acredite nas circunstâncias que estão ao seu redor, porque a palavra diz que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Jesus, queridos, veio para trazer para nós a esperança, a certeza, o milagre. Aleluia! O que o diabo quer é que você tire os seus olhos da promessa, tire os seus olhos da palavra que foi liberada para a sua vida, e que você apenas enxergue o caos, enxergue o fracasso, enxergue as dificuldades. Quantas vezes nós somos pressionados pela luta, quantas vezes, irmãos, nós somos pressionados pela adversidade, que vai tentando nos aprisionar a nossa mente. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, diante das circunstâncias, diante das lutas que nós passamos, nós somos pressionados a desistir, a jogar a toalha, nós somos pressionados a abandonar o barco. Quantas vezes, por conta das situações que se levantam, por conta dos gigantes que se levantam diante de nós, enquanto uns se escondem atrás das pedras, outros vão tomar posse da palavra e vão diante do gigante e vai dizer: quem és tu para afrontar o gigante, para afrontar o povo do Deus vivo? E o gigante teve que saber que há homem de Deus em Israel. Amém? Diante das circunstâncias, meu irmão, precisamos nos levantar, precisamos nos posicionar, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Pode ser que alguma coisa esteja dando errado, é verdade. Pode ser que alguma coisa tenha saído do controle, mas eu vim aqui para te dizer nessa noite: você nasceu para dar certo. Amém? Você pode dizer isso mais uma vez para esse irmão, para essa irmã que está aí do teu lado? Profetiza essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. O problema é que você está simplesmente olhando para a circunstância. O problema é que você está olhando simplesmente para as coisas que estão à sua volta. Talvez você tenha chegado até aqui e olhado para as situações que ainda não aconteceu na sua vida, mas eu quero te convidar, você a olhar, meu irmão, para tudo aquilo que Deus já fez até aqui. Quantos milagres o Senhor já fez na tua vida, quantos livramentos o Senhor já te deu até aqui, quantas coisas o Senhor já fez na tua vida, já fez na tua casa, já fez na tua família, quantas portas o Senhor abriu, quantos livramentos, quantas coisas o Senhor já fez. Mas o problema é que nós insistimos em olhar simplesmente para o vento, para o mar revolto, para aquilo que está à nossa volta, e aí essas coisas roubam a nossa fé, essas situações roubam a palavra do Senhor. Mas nessa noite, você precisa sair daqui, meu irmão, minha irmã, convicta de que o Senhor está com você. Você não é a obra do acaso, você não nasceu simplesmente por um acaso, você não nasceu, queridos, para poder viver aleatoriamente, você nasceu debaixo de um propósito de Deus, você nasceu debaixo de uma promessa de Deus. Você está aqui na terra porque Deus te escolheu. Você está aqui nessa noite, nessa igreja, porque o Senhor te escolheu. Ele te trouxe para esse lugar porque Ele está dizendo: filho, filha,
você nasceu para dar certo, você nasceu para avançar, você nasceu para conquistar, você nasceu para coisas grandes, maiores, que eu tenho para a sua vida. E quantos nessa noite crê nessa promessa do Senhor, glorifique a Ele, dê um aplauso a Ele, aleluia. O problema é que você está ouvindo os outros e deixando de ouvir o que Deus diz ao seu respeito. Quando nós começamos a ouvir as vozes, queridos, dos outros, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nessa noite, mude isso na sua vida. Ouça o que os céus dizem ao seu respeito, ouça o que a palavra diz ao seu respeito, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas pastores estão me perseguindo, parabéns, perseguiram Jesus, mas pastor, você não está entendendo o nível da luta que eu estou enfrentando, o nível da adversidade. Quantas pessoas falando mal de mim, quantas pessoas, elas não estão acreditando em mim. Queridos, seja bem-vindo ao clube, porque vai ser simplesmente mais um. Perseguiram Jesus, perseguiram os discípulos, os homens de Deus são perseguidos, pessoas se levantam, pessoas se deixam ser usadas pelo diabo para perseguirem. O que importa é que você tenha uma palavra de Deus, o que importa é que você esteja na presença de Deus, o que importa é que você esteja fazendo a vontade de Deus, porque perseguição, Jesus disse, vos perseguirão também, vão falar mal de você, vão falar mal daquilo que você está fazendo, mas eu quero te dizer nessa noite, continue, não pare, porque você nasceu para dar certo, você tem uma palavra de Deus, segure isso, queridos, tome posse dessa palavra, é isso que você precisa, é de uma palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de uma palavra, porque assim como se levantaram contra Noé, irmãos, pensa num homem que se dedicou fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Noé levou 100 anos para poder construir uma arca. Deus deu uma visão, Deus deu uma direção para ele, faça isso, e ele simplesmente fez, e por causa da obediência de Noé, ele foi perseguido, zombaram de Noé, não acreditaram nele, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção de Deus, e eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, mas se Deus te deu uma palavra, é debaixo dela que você precisa caminhar, meu irmão. Podem não acreditar em você, podem desdenhar de você, podem mentir a seu respeito, mas eu quero te dizer, essa palavra vai te fazer prosperar, essa palavra vai te fazer crescer, essa palavra vai fazer você viver aquilo que os outros não vão viver. Essa palavra, queridos, se Deus te deu, caminhe debaixo dela, caminhe debaixo dessa direção, porque ela vai te levar a viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus, amém? Aleluia! E eu estou entrando na reta final. Eu quero te dizer 3 coisas, pelo menos em 3 áreas, que podem te enfraquecer e te afastar do propósito de Deus. Gênesis capítulo 37, verso 3. Eu quero voltar no texto que nós iniciamos. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice,
e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. A primeira coisa que pode nos afastar da promessa, queridos, é sermos filhos mimados, ou nos acharmos filhos mimados. Eu vi gente baixando aí, pastor, que pedrada é essa? Eu vi gente se abaixando aí. Calma, irmãos. A palavra de Deus nunca é para te matar. Essa palavra é para te edificar e para te trazer de volta para os sonhos e projetos de Deus para a tua vida. Porque existem coisas que podem estar minando situações na sua vida, e muitas vezes nós nos perdemos diante das situações. Existem pessoas, eu já ouvi pessoas falando, pastor, eu penso, eu nem oro, eu penso e Deus responde minha oração, Deus me dá, Deus faz, Deus opera, amém, glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, não existe problema nenhum em relação a isso, mas o problema é quando nós nos achamos acima de todos e melhor do que o outro. A palavra vai dizer, considerai-vos uns aos outros, o outro melhor do que você. E quando nós nos olhamos para nós e achamos que nós somos o melhor do que o outro, melhor do que o meu irmão, melhor do que minha irmã, irmãos, isso começa a gerar lutas e problemas na tua vida, desnecessária. José, nesse momento, a palavra vai dizer que Jacó, ou Israel, amava José mais do que todos os outros irmãos, e ele fazia isso por quê? Tinha um porquê, não vou entrar no mérito aqui, mas a Bíblia vai dizer que José era o filho da sua velhice. Então, Jacó amava aquele menino, amava aquela criança, os outros já estavam crescidos, já estavam homens feitos, já estavam caminhando, já tinham sua liberdade, e Jacó, amava aquele filho. O problema não é o pai predispor um amor maior pelo outro filho, até porque, não estou dizendo, como eu disse, não vou entrar no mérito da questão, a questão é como José precisava se comportar. Por isso que eu quero trazer a responsabilidade para mim, que você possa trazer a responsabilidade para você. Não é como os outros te tratam, porque uns podem te colocar em uma posição de destaque, te honrar mais do que a todos. O problema não é esse, o problema é como você se comporta diante disso, como que está o seu coração diante dessa posição, porque pessoas, principalmente autoridades, líderes, muitas vezes as pessoas o amam ou honram. O problema não está nisso, o problema não está na honra, o problema está como nós nos comportamos, e isso faz toda a diferença. Por isso eu trago aqui a visão para nós, como José deveria ter se comportado. A questão, ele era mais amado do que os outros, o pai fez uma túnica, mas o comportamento de José gerou luta para a sua própria vida, ele gerou um ódio no coração dos seus irmãos, desnecessário. E quando nós continuamos lendo o texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas nós já lemos, passamos por ele, vai dizer que tudo ele contava para o pai, o problema não era para poder trazer uma correção, o problema não era para poder ajudar os irmãos, porque existem situações que de repente você vai levar, a esposa traz uma questão do filho, olha, aconteceu isso com fulano, a gente precisa agir, a gente precisa cuidar. O problema não é falar, era muito claro, é a forma como nós falamos.
Deus não se agrada quando nós fazemos intrigas, irmãos, uns com os outros. Quando nós causamos divisão, facção. Esse que é o problema. Quantos de nós, irmãos em Cristo Jesus, falamos mal um do outro, criticamos um ao outro? Esse que é o problema. E como se não bastasse, José teve uma visão, teve um sonho, perdão. O sonho que Deus deu para ele, Deus estava mostrando para ele aquilo que ele iria fazer, como que ele iria trabalhar na vida de José. O problema não foi o sonho, o problema, e onde entra a segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite, segundo tópico, que é a imaturidade. Meu Deus, a imaturidade de José fez com que ele vivesse uma luta desnecessária, ele arrumasse problema desnecessário, porque quando ele conta para os seus irmãos, verso de número 5, José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais, e ele lhes disse: ouvi agora, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava de pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor, e fazia reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós, ou deveria ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais, por seus sonhos e por suas palavras. José estava contando alguma mentira, sim ou não? Não, ele estava revelando o sonho que Deus deu a ele. Mas eu entendo aqui, irmãos, que não é o fato dele ter contado o sonho. Como que José contou esse sonho para os seus irmãos? A imaturidade, muitas vezes, nos faz entrar em batalhas desnecessárias, e com isso, nós podemos aprender com José, a nos posicionarmos, a corrigirmos o nosso foco, corrigirmos as nossas atitudes. Eu quero chamar os músicos aqui à frente, já estou finalizando a palavra nessa noite. A terceira coisa, e eu gostaria muito que você prestasse muita atenção nisso, que são as questões emocionais. Quantas pessoas estão passando por situações adversas, passando por algumas lutas, problemas na sua vida, seja ela de cunho natural, profissional, até mesmo dentro da igreja, por questões emocionais. Questões emocionais têm paralisado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas saem da igreja, irmãos, não estou dizendo das igrejas, por questões emocionais. Muitas vezes um pastor, um líder, um pregador, libera uma palavra, ou até mesmo traz uma palavra de exortação, e aquela pessoa, aquele irmão, se fere com aquilo, ao invés dela se colocar diante do Senhor, ao invés dela deixar ser tratada pelo Espírito Santo de Deus, ela vê aquilo como uma afronta, e a palavra vai dizer que o Pai, o nosso Pai Celestial, só corrige aquele a quem Ele ama, porque senão sois bastardos. Ele só corrige os filhos. E quantos filhos não querem ser corrigidos? Quantos filhos não querem mais se submeterem à palavra do Pai, à direção do Pai, à exortação do Pai? E aqui, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender que questões emocionais têm levado muitas pessoas
a fracassarem, a naufragarem, a deixarem de viver promessas de Deus, bênçãos de Deus, por questões emocionais. Você sabia que pessoas são contratadas pelo seu currículo, mas elas são demitidas por questões comportamentais? Há uma estatística que aponta para isso. Pessoas são contratadas, belo currículo, quantas faculdades, PhD, mestrado, doutorado, é um currículo invejável, um currículo que poucos têm, mas essas mesmas pessoas, muitas delas, são demitidas por questões comportamentais, por questões emocionais, porque ela vai para o embate, ela não gosta de ouvir uma palavra contrária, ou uma opinião contrária dela, e por essas questões, pessoas estão naufragando, pessoas estão deixando de viver promessas e bênçãos do Senhor. E para a gente finalizar, Gênesis, dentro desse tópico 3, Gênesis capítulo 50, abra bem rapidinho, Gênesis 50, a partir do verso de número 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e o pecado de seus irmãos, e que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Verso de número 19. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a tua vida, a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Esse texto que nós acabamos de ler, José estava com a sua vida emocional estabelecida, curada, sarada, porque nesse momento, onde os irmãos olham para José, vê tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida daquele homem, na vida do seu irmão, e a preocupação deles era a retaliação, porque o pai morre, e eles pensaram: agora vai ficar ruim para o nosso lado, agora o bicho vai pegar, porque José sabia que o nosso pai estava vivo, então José não queria magoar o coração do nosso pai, então ele estava tratando a gente ali, mas será que isso não era falsidade da parte de José? Será que José não deu um migué ali para poder, não é? O pai está vivo, ele não quer entristecer o coração do pai. Só que agora o pai morre, e agora? O que vai ser de nós? Mas quando esses irmãos se apresentam para José, encontra José com o coração perdoador, encontra José com o coração em Deus, com o coração livre, limpo, sem mágoa, sem rancor, sem nenhum tipo de reserva. E naquele momento, eles entenderam que Deus não fizera somente a obra na vida de José
no exterior, cumprindo promessa, cumprindo coisas poderosas, fazendo dele ali governador, mas ele também viu que a vida de José tinha dado certo. Eles viram que a vida de José, no seu interior, Deus também havia feito um grande milagre, havia feito algo poderoso, limpou o coração de José, de toda mágoa, de todo rancor, e por causa disso, eles desfrutaram também da bênção, da misericórdia de José, sobre a vida desses irmãos, e a vida desses irmãos, também teve o mesmo desfecho, qual? A vida deles também deram certo, a vida deles deram certo, por quê? E a gente fala daqueles que se tornariam a referência da nação de Israel, das 12 tribos de Israel, viriam desses homens, mas tudo por causa de um coração curado, das questões emocionais saradas, porque irmãos, se nós não nos atentarmos para isso, se nós não compreendermos que nós precisamos submeter o nosso coração, as nossas emoções, as coisas não vão dar certo como você pensa que poderiam dar. Coisas podem acontecer, por quê? Porque quando nós não perdoamos, quando nós guardamos mágoas, nós adoecemos a nossa própria vida. Como Shakespeare diz, né? Aquele que não perdoa é como você tomar o veneno, um copo de veneno, e esperar que o outro morra. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, ter o cuidado uns com os outros. Muitos irmãos acabam se levantando contra a vida do outro. Talvez ele tenha até errado com você, tenha até falhado com você, mas nós precisamos guardar a vida uns dos outros. Precisamos guardar, meu irmão, íntegro o nosso coração, independente daquilo que o outro faça, porque quem vai tratar com ele é Deus. Tenha as suas emoções saradas, curadas, tenha as suas emoções em Deus, porque é em Deus que nós temos a garantia de que tudo vai dar certo na nossa vida, tudo vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Quantos nessa noite creem e recebem essa palavra? Pode se colocar de pé e dar um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Se for para Jesus, pode ser mais forte esse aplauso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.